O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal no céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é toda ela uma repreensão de Deus a um povo de coração fechado à verdadeira conversão. Então, é este o nosso tema, isto é, um coração fechado à verdadeira conversão. Eu não estou falando aqui, hoje, eu não falo principalmente de um coração fechado a uma conversão, isto é, um mundano que não quer se converter a Cristo, que não quer voltar para a igreja. Sim, é claro, será válida, mas não é este o tema principal. Aqui eu quero falar sobre a verdadeira conversão, isto é, eu quero falar a respeito daqueles que estão aparentemente convertidos, quando de fato estão fechados a uma verdadeira mudança de vida, a um verdadeiro acolhimento de Cristo. Então eu estou falando aqui para nós, igrejeiros, para nós, de missa frequente, para nós, que cumprimos direitinho os nossos ritos religiosos. Pois bem, ontem nós ouvíamos na primeira leitura retirada da carta do livro do Deuteronômio, no capítulo 4, no versículo 6, quando Moisés dizia: porque na lei de Deus está a vossa sabedoria e inteligência. Na antífona de comunhão, nós ouvíamos ontem: vós me ensinareis, Senhor, o caminho da vida, perfeita é a alegria na vossa presença. Então ontem nós ouvimos Deus, por meio de Moisés, dizendo que a lei de Deus, que o caminho de Deus, estar com Deus, consiste a verdadeira inteligência, a verdadeira sabedoria, e que a verdadeira alegria se encontra no caminho com Deus. Pois bem, hoje, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 7, no versículo 23, nós iremos ouvir Deus dizendo por meio do profeta:
dei esta ordem ao povo, dizendo: ouvi a minha voz, e assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para que sejais felizes. Então Deus nos apresenta este caminho para que nós o sigamos, porque nele consiste a verdadeira inteligência, a verdadeira sabedoria, e nele se encontra a verdadeira felicidade. Mas qual é, não poucas vezes, a nossa resposta de um coração fechado, de um coração obstinado nas próprias vontades? Sim, de um coração que tem uma prática religiosa, mas que não se abriu totalmente a Deus. E meus irmãos, quem comigo não recolhe, espalha. Quem não está comigo, está contra mim. Isto é, ou nós somos santos, ou nós seremos nada. Ou nós cremos em Deus e a Ele nos entregamos, ou, por menor que seja, nutriremos no nosso coração idolatria. E aqui não é radicalismo, é sim, mas não no sentido negativo. Não é um radicalismo doentio, um apego desordenado de Deus à sua vontade, que Deus quer porque quer que nós sejamos totalmente dele. Mas é a única condição de nós o amarmos de fato. Imagine aqui um homem casado e que diz assim: minha esposa, eu sou fiel a você durante todos os dias do ano, mas em um dia do ano, quer dizer, em quase todos os dias, né? Apenas em um dia do ano eu irei te trair, por pensamentos, atos e omissões. Eu irei cometer todos os pecados contra o nosso casamento apenas em um dia. Em todos os outros dias do ano eu serei 100% fiel. Eu pergunto, este marido é fiel? Não. Imagine aqui uma garrafa, eu sempre, algumas vezes já usei esta imagem. Imagine aqui uma garrafa cheia de cocô, coisa feia, né? Coisa horrorosa. E uma outra garrafa apenas com uma gotinha de cocô. Eu pergunto, alguma dessas garrafas está apropriada para conter água pura, água límpida? Não. Seja a que está totalmente cheia, seja aquela que tem apenas uma gotinha, está contaminada por coliformes fecais. Ou aquele outro exemplo tão conhecido nosso: imagine um passarinho amarrado, preso a uma corrente, e um passarinho preso apenas a uma linha. Em ambos os casos, ele não pode voar, porque ele está preso. Então nós precisamos pedir a Deus que nos conceda a graça de nós nos decidirmos por Ele. Senão, meus santos, nós estaremos sempre obstinados na nossa própria vontade, apegados à nossa própria vontade e com o coração fechado a uma verdadeira conversão. Tanto na primeira leitura retirada do profeta Jeremias, como no evangelho retirado de Lucas, nós iremos encontrar um povo com práticas religiosas, mas é uma prática religiosa que é o preço que eles pagam para continuar nos seus pecados, que é o preço que eles pagam para não terem a consciência pesada. Então eles têm uma prática religiosa, mas eles continuam, como diz aqui o profeta Jeremias, andando para trás e não para frente. Isto é, concomitantemente, ao mesmo tempo que este povo pratica a religião, eles andam para trás e não para frente. Ao mesmo tempo que este povo pratica a religião, eles têm um coração endurecido, obstinado e fechado à vontade de Deus. Isto é, eles escolheram o que eles vão fazer e
E que pontos eles vão obedecer? Ouçamos aqui. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do seu coração, andaram para trás e não para frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. A todos enviei meus servos, os profetas, enviei-os cada dia, começando bem cedo, isto é, Deus não abandonou aquele povo, Deus alertava e iluminava aquele povo, mas não ouviram e não prestaram atenção, ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior do que os seus pais. E qual foi o fim? Esta é a nação que não escutou a voz do Senhor seu Deus, que não aceitou a sua correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. A expressão aqui, ela é forte. Uma fé que é arrancada da boca, a boca que professa uma fé, mas que na verdade não a vive plenamente na sua vida, no seu coração. Meus santos, esta reflexão deve ser para todos nós. É muito fácil nós aqui olharmos para os judeus e dizermos: olha, eles tinham práticas religiosas, mas eles escolhiam o que eles queriam fazer da sua religião. Então eles escolheram as práticas exteriores, eles não convertiam todo o coração. Sim, eles praticavam o jejum, sim, eles devolviam o dízimo do cominho e da hortelã, isto é, as menores ofertas eles faziam, mas não faziam a oferta do seu pequeno e duro coração. E isso nós devemos aplicar a nós, porque infelizmente nós iremos encontrar muitos cristãos católicos que fizeram os seus propósitos de quaresma e estão seguindo direitinho o seu propósito, isso quando estão seguindo direitinho o seu propósito de quaresma, rezam o terço, tem a palavra de Jesus nos lábios, é reconhecido pelos outros como católica, como católico, carrega até camisas com o nome de Jesus, da Virgem Maria, dos santos, medalhas, todo tipo de penduricalho religioso carrega, pulseirinha, correntinha nos pés, brinco, tudo você puder imaginar, Nossa Senhora, São Miguel Arcanjo, mas é uma vida ainda fechada à vontade de Deus, apegado à própria vontade, em que Deus olha e não vê e não percebe essa docilidade verdadeira, ainda alimentando mágoas e rixas no coração, não combatendo suficientemente a impaciência, tendendo frequentemente a pagar com a mesma moeda. Se o meu marido me trata mal, eu o trato mal. Se a minha esposa é indiferente a mim, eu sou indiferente a ela. O meu patrão não vale nada, por isso eu sou um péssimo empregado. E tantos outros defeitos e vícios alimentados no seu coração. Deus que lhe tem falado, abandone isso, abandone aquilo. E você diz: ah não, mas que é que tem essas séries que eu sigo na internet, não tem nenhum problema. O que é que tem esses joguinhos esses jogos que eu perco tempo, mas que eu não, entre aspas, que eu não gasto, que eu ia dizer perco, nunca se perde tempo na oração, mas eu não gasto o mesmo tempo na minha vida de oração, mas perco o meu tempo com esses joguinhos, esses grupos de WhatsApp que eu participo e que sai tanta porcaria, e que Deus me fala ao coração: saia desse grupo. Essas roupas inadequadas que eu insisto em vestir, quando eu sei que elas não agradam a Deus. Aqui, meus santos, eu poderia dar tantos exemplos,
mas cada um sabe quais são os pontos que tocam o seu coração. A sua impaciência e grosseria com os seus pais, por mais motivos que eles deem, mas são seus pais. Então que cada um aqui coloque na sua vida e veja o que Deus tem lhe pedido, o que Deus tem repreendido no seu coração, e você fica protelando esta conversão, esta entrega total para amanhã, ou fica pedindo a Deus sinais de: Senhor, será mesmo que o Senhor está me pedindo isso? Me dá um outro sinal. Ou quando não, diz: isso aqui é coisa da minha cabeça, é loucura, é radicalismo que eu estou alimentando no meu coração. Você, por exemplo, que tem condições de vir à missa mais frequentemente, e você escolhe o sono. Você, a quem Deus tem dito: olha, católico de verdade não pode frequentar o espiritismo e dizer que é católico e ir à missa no domingo. Não pode frequentar a maçonaria e dizer que você é católico, porque uma coisa anula a outra. Você não pode ter esses hábitos, e você fica dizendo: não, isso aqui é coisa de pregador radical, isso aqui é coisa da minha cabeça, isso é coisa de Beelzebu. Sim, era isso que os fariseus diziam. Quando Jesus realizava um milagre, e eles viam que aquilo era de Deus, e aquele milagre de alguma maneira convidava a sua inteligência a um assentimento de fé, e dizer: é verdade, ele é o Messias, ele é de Deus. Mas como eles não queriam se converter, o que é que eles diziam? É por Beelzebu. Ele faz isso na força de Satanás, é pelo dedo do cão, é pelo dedo do diabo que ele faz isso. Isso daí não é de Deus. Mas por que eles diziam isso? Porque aquele milagre não era inequívoco. Não, aquele milagre ele era claro, ele era inquestionável, mas eles não queriam se converter. Lembrem-se, quando Jesus ressuscitou, confirmando tudo aquilo que tinha dito, o que foi que os fariseus fizeram? Subornaram os soldados para que dissessem que o corpo tinha sido roubado, porque eles não queriam se converter. Então percebe essa dureza de coração, que infelizmente não é prioridade, não é, a palavra não é essa, exclusividade, não é exclusividade dos fariseus. Infelizmente há muitos corações duros também, ou pior ainda, muitos aqui têm uma parte dura no seu coração, isto é, uma parte em que Deus não reina, em que a vontade de Jesus não prevalece, em que você é obstinado no seu erro, em que você é obstinada no seu pecado. Diz aqui no Evangelho de hoje, Lucas capítulo 11, versículo 16. Outros, no versículo 15, eles diziam que diante daquele milagre de Jesus, é por Beelzebu que ele faz isso. Versículo 15. No versículo 16, outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, Jesus, vendo que eles estavam agindo daquela maneira, não porque eles estavam buscando a verdade, mas porque eles estavam obstinados no seu próprio pecado, amarrados ao seu próprio erro, sem querer de maneira nenhuma mudar de vida. No profeta Jeremias, nós vemos isso aqui no versículo 26, mas não ouviram e não prestaram atenção, ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo pior ainda do que seus pais. Meus irmãos, que cada um aqui diante desta palavra, com verdade, olhe para o seu coração
Pelo amor de Deus, aprendamos a abrir os olhos e ver os próprios pecados, porque infelizmente há muitos católicos que não conseguem se enxergar. Há muitos católicos que não conseguem ver a feiura do seu coração. Há muitos católicos que não conseguem ver a doença presente na sua alma, e aí não suplicam o remédio. Então, se você é desses, se você é cego, se você é cega, peça a Deus, diga: meu Deus, eu não vejo a minha miséria, mas eu sei que eu não sou santa, eu sei que eu não sou santo, por isso eu te peço, dá-me a tua luz, para que na tua luz eu me veja. Isso é um processo doloroso, mas necessário, porque enquanto você disser: eu não estou traindo o meu esposo, eu não estou matando ninguém, eu não estou roubando, logo eu não sou um grande pecador, eu não sou uma grande pecadora. Nós estamos passando, pelas comunidades, fazendo um mutirão de confissões. Então nós já passamos por 3 comunidades, e é frequente isso, pessoas que não conseguem se acusar dos seus pecados, pessoas que não veem a sua miséria. Por exemplo, pessoas que raramente se acusam de hipocrisia, um pecado tão condenado por nosso Senhor, não é verdade? Mas as pessoas não se acusam, acham que a sua vida de fé, ela é reta, ela é coerente, que não existe incongruência, incompatibilidade, hipocrisia nenhuma. Então as pessoas sequer se acusam disso daí. Então peçamos a Deus: meu Deus, por misericórdia, abre os meus olhos, para que eu veja as minhas doenças espirituais, para que vendo as minhas doenças, eu suplique o remédio, para que vendo as minhas doenças, eu busque a cura, porque senão nós continuaremos obstinados nos nossos erros, fechados no nosso coraçãozinho de pedra, e aí, pouco a pouco, nos afastando de Deus, a nossa fé morrendo e sendo arrancada da nossa boca, como fala o profeta Jeremias. Que nós, meus santos, com toda a confiança, supliquemos a Deus esta graça que Ele quer nos conceder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.